Muitas vezes, em nossa jornada de fé, nos perguntamos se realmente estamos no centro da vontade de Deus. Será que Ele está trabalhando em nossas vidas? Será que somos marcados por Ele para um propósito maior? Essas dúvidas são naturais, especialmente quando enfrentamos desafios ou quando não conseguimos enxergar claramente o plano de Deus para nós. A Bíblia nos mostra que Deus tem um plano específico para cada um de seus filhos. Em Jeremias 1, versículo 5, ele diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e, antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Esse versículo nos lembra que, antes mesmo de nascermos, Deus já nos conhecia e tinha um propósito para nossas vidas. Mas como saber se estamos vivendo sob essa marcação divina? Quais são os sinais de que Deus está nos guiando e nos usando para cumprir seus propósitos? Hoje, vamos explorar 3 sinais bíblicos que mostram que você está marcado por Deus. Esses sinais não são sobre perfeição ou ausência de lutas, mas sobre a presença e a ação de Deus em sua vida, mesmo em meio às dificuldades. Prepare o seu coração para refletir sobre esses sinais e reconhecer a mão de Deus agindo em você. Um dos primeiros sinais de que você está marcado por Deus é a sensação de um chamado específico em sua vida. Esse chamado pode se manifestar de diversas formas: um desejo profundo de servir, uma paixão por algo que glorifica a Deus ou até mesmo uma convicção interior de que você foi escolhido para algo maior. Na Bíblia, vemos exemplos claros de pessoas que foram marcadas por um chamado divino. Em Jeremias 1, versículo 5, Deus diz ao profeta: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e, antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Esse versículo nos mostra que o chamado de Jeremias não foi algo que ele escolheu por si mesmo, mas uma designação divina que existia antes mesmo de seu nascimento. Outro exemplo poderoso é o apóstolo Paulo. Em Atos 9, versículo 15, Deus fala sobre Paulo a Ananias: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Paulo, que antes perseguia os cristãos, foi transformado por Deus e recebeu um chamado específico para levar o evangelho aos gentios. Mas como esse chamado se manifesta em nossa vida? Muitas vezes, ele começa com um desejo profundo de fazer a diferença, de servir a Deus de maneira significativa. Pode ser um chamado para pregar, para cuidar dos necessitados, para ensinar, ou até mesmo para exercer sua profissão como um ministério. É importante ressaltar que o chamado de Deus nem sempre é fácil de entender ou de seguir. Jeremias, por exemplo, enfrentou resistência e perseguição ao cumprir seu chamado. No entanto, ele perseverou porque sabia que Deus estava com ele. Se você sente que há algo maior para o qual Deus está te chamando, não ignore esse sentimento. Ore, busque orientação na palavra de Deus e esteja aberto para seguir a direção que Ele te mostrar. O chamado de Deus é um sinal claro de que você está marcado por Ele para um propósito especial. Outro sinal claro de que você está marcado por Deus é a presença de resistência em sua vida, acompanhada pela sustentação divina. Muitas vezes, quando estamos no centro da vontade de Deus, enfrentamos oposições, desafios e até perseguições. Isso acontece porque o inimigo tenta impedir que cumpramos o propósito que Deus tem para nós. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que enfrentaram resistência, mas foram sustentadas por Deus. Um dos exemplos mais marcantes é o de José. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, injustamente acusado e preso, José enfrentou uma série de adversidades. No entanto, em cada uma dessas situações, a Bíblia nos diz que o Senhor era com José. Gênesis 39, versículo 21. Deus não apenas sustentou José, mas também o elevou a uma posição de grande autoridade no Egito, usando para salvar muitas vidas. Outro exemplo é o do rei Davi. Antes de se tornar rei, Davi foi perseguido por Saul, que tentou matá-lo várias vezes. Mesmo assim, Davi confiou em Deus e foi sustentado por ele. Em Salmos 23, versículo 4, Davi escreveu: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essas histórias nos mostram que a resistência não é um sinal de que Deus nos abandonou, mas sim de que estamos no caminho certo. O inimigo tenta nos desanimar e nos fazer desistir, mas Deus está conosco, nos fortalecendo e nos guiando. Em Romanos 8, versículo 31, está escrito: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Esse versículo nos lembra que, quando estamos marcados por Deus, nenhuma resistência pode nos derrotar. Ele está ao nosso lado, e sua força é maior do que qualquer adversidade. Se você está enfrentando resistência em sua vida hoje, não desanime. Lembre-se de que Deus está com você, sustentando e fortalecendo-o. A resistência pode ser um sinal de que você está no caminho certo, cumprindo o propósito que Deus tem para você. Um dos sinais mais evidentes de que você está marcado por Deus é a experiência constante de sua provisão e direção em sua vida. Quando Deus tem um propósito para nós, Ele não nos deixa desamparados. Ele nos guia, provê o que precisamos e abre portas que pareciam impossíveis de serem abertas. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que experimentaram a provisão e a direção divina. Um dos exemplos mais notáveis é o do profeta Elias. Em 1 Reis 17, versículos 2-6, Deus orienta Elias a se esconder junto ao ribeiro de Quirite, onde seria sustentado por corvos que lhe traziam pão e carne. Mais tarde, quando o ribeiro secou, Deus o enviou a uma viúva em Sarepta, que o sustentou com azeite e farinha que nunca se esgotaram. Esses milagres mostram que, quando estamos no centro da vontade de Deus, Ele cuida de cada detalhe das nossas necessidades. Outro exemplo é o do povo de Israel no deserto. Após serem libertados do Egito, eles enfrentaram a aridez do deserto, mas Deus os sustentou com maná do céu e água da rocha. Em Deuteronômio 8, versículo 4, está escrito: As tuas vestes não se envelheceram sobre ti, nem se inchou teu pé, nestes 40 anos. Isso nos mostra que a provisão de Deus é completa e abrange todas as áreas da nossa vida. Além da provisão, a direção divina é outro sinal claro de que estamos marcados por Deus. Em Provérbios 3, versículo 6, está escrito: Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando buscamos a Deus em oração e meditação na sua palavra, Ele nos guia de maneira clara e precisa, mostrando o caminho que devemos seguir. Após seu pecado com Batseba, Davi escreveu o Salmo 51, um dos mais profundos textos de arrependimento já registrados. Ele clamou: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Davi entendeu que, para se reconectar com Deus, era necessário reconhecer seu erro e buscar o perdão divino. Sua confissão sincera não apenas o libertou da culpa, mas também restaurou sua relação com o Senhor. Mas por que confessar antes de dormir? O final do dia é um momento propício para refletir sobre nossas ações, palavras e pensamentos. Quantas vezes, ao revisar o dia, percebemos que falhamos em amar, perdoar ou agir com integridade? A confissão noturna nos permite entregar essas falhas ao Espírito Santo, pedindo perdão e sabendo que Ele nos purifica. Essa prática nos liberta do peso da culpa e nos prepara para um sono tranquilo, sabendo que fomos perdoados e renovados. Além disso, a confissão nos ajuda a crescer espiritualmente. Quando reconhecemos nossos erros, estamos mais abertos à transformação que o Espírito Santo deseja realizar em nós. Ele nos convida a abandonar velhos hábitos e a viver de acordo com sua vontade. A cada noite, ao confessar, damos um passo em direção a uma vida mais alinhada com os propósitos de Deus. Portanto, antes de dormir, reserve um momento para confessar. Reconheça suas falhas, peça perdão e entregue-se à purificação do Espírito Santo. Essa prática não apenas trará paz ao seu coração, mas também fortalecerá sua caminhada com Deus, preparando você para um novo dia cheio de sua graça e direção. Depois de agradecer e confessar, chegamos a um dos momentos mais poderosos da nossa conexão com o Espírito Santo antes de dormir: a intercessão. Interceder é colocar-se no lugar do outro, levando suas necessidades, dores e alegrias diante de Deus. É um ato de amor e compaixão que não apenas abençoa aqueles por quem oramos, mas também transforma nosso próprio coração. A Bíblia nos encoraja a interceder uns pelos outros. Em 1 Timóteo 2:1, Paulo escreve: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Esse versículo nos lembra que a intercessão é uma responsabilidade e um privilégio de todo cristão. Quando intercedemos, estamos participando do plano de Deus para o mundo, levando as necessidades dos outros ao seu trono de graça. Um exemplo marcante de intercessão na Bíblia é o de Abraão. Em Gênesis 18, ele intercede pela cidade de Sodoma, pedindo a Deus que poupe a cidade se houver justos ali.
Abraão não apenas demonstra compaixão pelos moradores, mas também confiança na justiça e misericórdia de Deus. Sua intercessão nos ensina que, ao orar pelos outros, estamos alinhando nosso coração ao coração de Deus, que deseja o bem de todos. Mas por que interceder antes de dormir? O final do dia é um momento propício para refletir sobre as pessoas ao nosso redor. Quantas vezes, durante o dia, nos deparamos com notícias, situações ou pedidos de oração que nos tocam o coração? A intercessão noturna nos permite levar essas preocupações ao Espírito Santo, confiando que Ele age mesmo enquanto dormimos. Além disso, ao interceder, exercitamos nossa fé, lembrando que Deus ouve e responde às nossas orações. Interceder também nos ajuda a cultivar um coração mais amoroso e compassivo. Quando oramos pelos outros, especialmente por aqueles que nos magoaram ou por quem temos dificuldade de amar, permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, transformando nosso caráter. A intercessão nos ensina a olhar para o mundo com os olhos de Deus, enxergando as necessidades e agindo com compaixão. Portanto, antes de dormir, reserve um momento para interceder. Ore por sua família, amigos, colegas de trabalho, líderes e até por aqueles que você nem conhece. Coloque suas necessidades nas mãos do Espírito Santo, confiando que Ele age de acordo com sua vontade perfeita. Essa prática não apenas abençoará os outros, mas também trará paz ao seu coração, sabendo que você fez a sua parte no reino de Deus. Após agradecer, confessar e interceder, chegamos ao momento crucial de entregar tudo ao Espírito Santo. A entrega é um ato de fé que nos liberta do peso das preocupações e ansiedades, permitindo que descansemos na certeza de que Deus está no controle. Quando entregamos nossas lutas a Ele, experimentamos uma paz que transcende todo entendimento, como prometido em Filipenses 4, 6, 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A entrega é um tema recorrente na Bíblia. Jesus, em seu ministério terreno, constantemente ensinou sobre a importância de confiar no cuidado do Pai. Em Mateus 6, 25-34, ele nos encoraja a não nos preocuparmos com o amanhã, lembrando-nos de que Deus cuida até dos pássaros e das flores do campo. Se Ele cuida das menores criaturas, quanto mais de nós, seus filhos. Essa passagem nos desafia a viver com confiança, entregando nossas ansiedades ao Senhor. Um exemplo marcante de entrega é o de Ana, mãe do profeta Samuel. Em 1 Samuel 1, vemos Ana derramando sua alma diante de Deus, angustiada por sua esterilidade. Após orar e entregar sua dor ao Senhor, a Bíblia diz que ela foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1h18. Ana não sabia como Deus responderia à sua oração, mas ela confiou e entregou sua situação a Ele. Sua história nos ensina que a entrega traz paz, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Mas como praticar a entrega antes de dormir? Comece identificando as preocupações que estão pesando em seu coração. Pode ser uma situação no trabalho, um relacionamento difícil, uma decisão importante ou até mesmo uma ansiedade sobre o futuro. Em oração, coloque cada uma dessas preocupações nas mãos do Espírito Santo, declarando sua confiança nele. Lembre-se de que ele é maior do que qualquer problema e que seu cuidado por você é perfeito. A entrega também nos ajuda a dormir em paz. Quantas vezes perdemos o sono por causa de preocupações que, no fim das contas, estão além do nosso controle? Ao entregar tudo a Deus, permitimos que Ele guarde nosso coração e nossa mente, preparando-nos para um descanso verdadeiro. Essa prática nos lembra que não precisamos carregar o peso do mundo sozinhos. Ele está conosco em cada detalhe. Portanto, antes de dormir, entregue tudo ao Espírito Santo. Confie que Ele cuida de você e que sua paz guardará seu coração. Essa entrega não apenas transformará suas noites, mas também fortalecerá sua fé, ajudando você a viver com mais confiança e serenidade. Ao longo deste roteiro, exploramos a importância de se conectar com o Espírito Santo antes de dormir. Vimos como o agradecimento, a confissão, a intercessão e a entrega são práticas que não apenas fortalecem nossa relação com Deus, mas também transformam nossas noites e, consequentemente, nossas vidas. Esses momentos de quietude e oração nos permitem descansar na certeza de que somos cuidados por um Pai amoroso, que nunca nos abandona.
Conectar-se com o Espírito Santo antes de dormir é mais do que um hábito espiritual. É um encontro íntimo que renova nossa alma e prepara nosso coração para um novo dia. Quando entregamos nossos dias a Ele, encontramos paz, libertação e direção. Como diz o Salmo 4:8, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa promessa nos lembra que, em Sua presença, não há lugar para medo ou ansiedade, apenas descanso e confiança. Portanto, antes de fechar os olhos, reserve um momento para se conectar com o Espírito Santo. Agradeça, confesse, interceda e entregue tudo a Ele. Permita que sua paz envolva seu coração e sua mente, preparando você para um sono tranquilo e renovador. Se você gostou da mensagem, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos ajudar. Se você tem interesse em se aprofundar ainda mais no seu relacionamento com Deus e aprender mais sobre a fé, dê uma olhada nos livros que estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eles são recursos incríveis para quem quer se conectar mais profundamente com a palavra do Criador.